No dia 2 de abril, foi celebrada a data do nascimento do querido e saudoso médium franciscano Xavier, o nosso Chico Xavier. E por essa razão, muitas homenagens são realizadas pelo Movimento Espírita no Brasil. Muitas semanas espíritas são realizadas homenageando o Chico. E nós que fazemos o programa Jesus e Nós, não poderíamos deixar passar essa data sem prestarmos nossa homenagem. Para tanto, convidamos uma amiga querida, de longa data, que tem profunda admiração pelo trabalho de Chico Xavier, para conversar conosco sobre essa figura extraordinária. E a amiga Mari Neves. Seja muito bem-vinda, Mari Neves. Muito obrigada por aceitar. É uma alegria imensa, porque falar dos vínculos afetivos de Chico Xavier com muitas pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo é motivo de alegria, divulgar essa boa nova, né? Eu fico muito feliz, o seu trabalho, o que você vem realizando na difusão da doutrina, e quão lindo. Então, hoje é uma data significativa que jamais poderíamos deixar de tocar, de reverenciar, de falar, não é? Porque antes de falarmos dos fatos históricos, dos dados biográficos que já estão nos livros, existe uma palavra mágica na vida de Chico Xavier, que se fez presente em todos os momentos da sua vida. E eu também gostaria de iniciar falando disso. É a amizade. Chico teve amizades espirituais profundas, né? O seu mentor espiritual que o acompanhou durante toda a sua jornada na Terra, tutelando todo o seu trabalho, né? E as amizades que se espalharam. Pedro Leopoldo, que lhe acolheu, Uberaba, sua segunda terra, os amigos de São Paulo, que foram tão importantes para a expansão da doutrina no Brasil, os amigos mineiros, que são guardião da sua memória até hoje, né, preservando com muito zelo. Então, Chico foi esse homem que construiu pontes entre o mundo espiritual e a terra, e nessa rede invisível de afetos, ele foi amigo dos pobres, dos ricos, dos intelectuais, dos simples, dos homens públicos, dos artistas, dos desvalidos, dos idosos, das crianças, e dos poetas, dos analfabetos, porque ali estava um coração aberto para entender, para fazer ponte no século XX entre a ciência e o evangelho. Então, ainda temos muito que avançar para poder compreendermos uma missão quase que centenária de um amigo dileto de Jesus, que veio não só para provocar fenômenos que foram extraordinários, todos os que foram provocados com a sua mediunidade, mas mostrar a grandeza do Cristo que vive, do Evangelho redivivo, desdobrando todos os ensinamentos do Cristo, trazendo consolo e esperança para a nossa terra, ainda tão atormentada. Chico foi extraordinário, a presença dele aqui no planeta está marcada. Nós, hoje, 24 anos depois do seu desencarne, estamos ainda lembrando, homenageando, né? Mas você, Marinés, você conheceu o Chico pessoalmente. Você pode nos falar um pouco sobre essa experiência de estar frente a frente com um dos maiores médiuns de todos os tempos e a maior antena mediúnica do planeta? Ai, Zura, posso te confessar que publicamente foi uma das maiores alegrias da minha vida nessa existência. Porque o Chico, ele não me chamou a atenção pela mediunidade, até porque no início, quando eu fui provocada para conhecê-lo, eu fui provocada pela dor. Eu passei por uma experiência de quase morte, saí de Piauí para São Paulo, fui socorrida, fui atendida no Hospital da Beneficência Portuguesa, e ali eu pedi à minha família que procurasse um apoio espiritual, e eles procuraram a federação, e eu recebi uma assistência espiritual extraordinária, que me devolveu a vida, com o apoio da ciência, claro, né?
E a partir dali eu tive uma vontade imensa de conhecer Chico Xavier, porque eu tive um quadro de uma visão espiritual quando eu estava naquele leito, né, da unidade de choque. E eu queria entender, eu era uma mulher muito racional, muito ligada aos estudos da ciência, eu queria entender tudo pelo campo da racionalidade. Foi aí que a minha racionalidade quebrou e meu coração se abriu e eu realmente me impressionei quando eu cheguei em Uberaba, porque na minha primeira visita a Uberaba, eu recebi uma mensagem de 10 laudas psicografadas pelo nosso amado Chico Xavier, que para mim é inesquecível, do meu bisavô, que eu não conheci nem meu avô, né, falando de todo o quadro que eu havia vivido, testemunhando a presença da minha família, dos meus vínculos espirituais, dos meus recados que vieram através daquela carta, como uma verdadeira terapia para a minha alma. Então, o Chico fazia a gente se sentir importante perto dele. Ele não queria ser a pessoa mais importante. Ele despertava em cada um que ali chegava a capacidade de se sentir um amado filho de Deus. Ali eu me senti uma amada filha de Deus. Eu disse, meu Deus, no meio dessa multidão, eu recebi essa mensagem, eu que venho de tão longe, meu Deus. Então, era essa potência que o Chico carregava, né? De escutar, de olhar, de consolar, de trazer a verdade. Era essa humanidade, essa humanidade tão profunda, carregada de espiritualidade, carregada de verdade, carregada de amor, carregada de amparo. E dali para frente, muitas outras viagens eu fiz a Uberaba, e em cada uma eu fui desperta para fazer algo diferente, algo novo. É como se abrisse assim, fosse abrindo portas da minha alma, janelinhas da minha alma. Em cada uma das viagens eu acordei e eu despertei para fazer algo, porque se existe algo que a gente sente quando está perto do Chico, e eu me senti, meu Deus, o que eu posso fazer para acompanhar essas pegadas? O que está no campo da minha responsabilidade, da minha autorresponsabilidade? Então, essa pergunta eu me fiz e me faço, e sei que o Chico ainda não foi amado o suficiente, não foi compreendido ainda o suficiente, mas eu acredito que na humanidade do futuro, muitos espíritos voltarão à Terra para se debruçarem sobre o homem-amor e fazerem as conexões mais profundas do seu ser com o Cristo de Deus. Você imagina, Marinés, você está dando esse depoimento sobre ele. Quantas pessoas que visitaram Chico, que receberam também essa dádiva de amor, né, que ele entregava ali através das suas psicografias. Quantos seres agradecidos a Deus, a ele, pelo trabalho, pelo consolo. E assim a gente fica pensando na grandiosidade desse trabalho que ficou conosco através das obras, porque o Chico se foi. O seu exemplo permanece, a lembrança permanece, as obras ficaram para que a gente possa estudar um conteúdo grandioso. E aí eu te pergunto, Marinel, dessas obras que ele psicografou, tem alguma que você destaca como sendo uma obra que pode ser útil para todos nós agora, na atualidade? Eu trouxe aqui Paulo e Estevão e a Boa Nova. Então, o Paulo Estevão, ele traz muitas informações nessa obra, né? Dentre tantas obras extraordinárias, essa me impactou profundamente, porque eu chorava quando eu li esse livro, essa obra, esse romance. Eu li uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, estou relendo. Essa obra não é um romance somente espiritual, é uma aula da formação moral do cristianismo, né? Ela nos mostra episódios fundamentais e que são escassos na literatura da Terra, porque o Emmanuel traz a literatura, ele traz os memoriais do mundo espiritual. Então,
ele nos retrata com muita fidelidade a conversão de Saulo, os labores apostólicos, as epístolas que são lidas e relidas pelos cristãos do mundo inteiro na nossa contemporaneidade, o encontro interior de Saulo com Cristo, a sua conversão. Mas o que mais me toca nessa obra é perceber que o cristianismo primitivo não nasceu do conforto, ele nasceu da coragem moral. Coragem, que é virtude do coração. Ter coragem de se posicionar, ter coragem de falar a verdade, ter coragem de entregar sua cara a tapa, ter coragem de ser julgado, né? Ter coragem de ser quem você veio para ser, independente da opinião dos outros. E o que mais também me toca é que Paulo se transformou. Ele não se transforma somente através da visão, ele se transforma porque ele aceita mudar, né? Ele muda a sua própria consciência. E isso fala muito ao nosso tempo, né? Hoje, muitos de nós queremos mudança, mudança daqui, dali, mudança geográfica, mudança intelectual, mudança espiritual, mudança de nível, mudança econômica, mas muito poucos lembram que mudança requer disciplina, posicionamento, coragem, renúncia, né? Espiritualidade na veia. Então, é essa lição que Paulo nos trouxe. E sem o Estevão não haveria Paulo, o primeiro mártir do cristianismo, né? Ele nos mostra que esse reencontro dessas duas almas traçadas pelo mundo espiritual, eles vão se processar numa reconstrução dessas duas almas para servir de inspiração para toda a humanidade. Boa Nova, que é uma obra de Humberto de Campos, um contemporâneo nosso, né, e também das nossas terras, Piauí, Maranhão. Aqui nós vamos encontrar, Parnaíba, inclusive, tem um afeto muito grande pela memória de Humberto de Campos, porque ali também ele viveu. Nós vamos encontrar assim, a presença do cristianismo, da Boa Nova, registros do Evangelho que estão desdobrados pelas mãos, pelo afeto, pelo carinho de Humberto de Campos, já transformado no mundo espiritual, falando de Jesus, das pregações dos discípulos, do bom ânimo, do perdão, do Sermão do Monte. Eu acho muito lindo, porque aqui tem algumas mensagens dedicadas às mulheres, e eu amo essa obra. A Joana de Cusa, a Maria de Magdala e a Maria, que é o último capítulo, a mãe de Jesus. E eu amo essa obra, porque também nessa obra tive a oportunidade de estudar mais, de me aproximar mais da figura feminina na presença do Evangelho do Cristo, do Evangelho da sua presença na Terra. São duas obras maravilhosas, com certeza, como todas as obras de Chico, mas como você bem destacou esses dois aspectos aí, né? Mas essas obras que foram psicografadas por Chico Xavier, Neves, elas são consideradas fundamentais apenas para nós, os espíritas, ou elas podem ser de grande proveito em ambientes acadêmicos? Ai, que pergunta profunda e oportuna, Dora. Como historiadora, como professora universitária, como pesquisadora, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns trabalhos na universidade, referente a Chico Xavier e suas obras. E eu afirmo com serenidade que é muito incipiente comparado ao que vai acontecer. Tá? A obra de Chico pode ser estudada sobre muitos ângulos acadêmicos. História cultural, psicologia do luto, literatura espiritual, antropologia da religião, medicina, biomedicina, os estudos da psiquiatria, os estudos da consciência, os fenômenos religiosos na Terra, o intercâmbio das religiões. Ali nessas obras, nós vamos encontrar um material rico para compreendermos quem é esse ser humano que está na Terra, né? Organizar o sentido da vida e diante da dor, da morte, da esperança, gerar interesse também pela pluralidade dos mundos habitados, pela a comunicabilidade, né?
pelas possibilidades de cura através da cura do espírito, né? Quanto a ciência vai avançar quando acessar o portal da morte e entender que ali está um espírito eterno, um espírito que vai e vem, e volta com as suas dores, mas essas dores precisam serem acolhidas, entendidas, compreendidas, ressignificadas. E a obra do Chico, sim, será de grande valia. Já começou, mas, quiçá, ela será estudada nos cursos universitários, porque Chico dialogou com médicos, com pesquisadores, com artistas, com estudiosos da mente humana. E não é à toa que André Luiz, uma personalidade do Brasil, escreve através dele, né? Traz descrições que hoje são verdadeiros paralelos dos estudos sobre a mente humana, o comportamento humano, a ciência, né? E abre esse campo para dialogar com a espiritualidade, com uma ciência, não mais a ciência materialista, mas a ciência do espírito, a ciência crística, né? Que ela um dia será estudada nas universidades. E os nossos profissionais que virão para servir à humanidade serão mais humanos, mais caridosos, mais fraternos, mais doadores, mais acolhedores dessa dor, e nós veremos a nossa humanidade transformada quando esses instrumentos de transformação do Evangelho do Cristo na Terra estiverem melhor aparelhados. E a obra do Chico será realmente grande ferramenta para essa regeneração da humanidade. Eu acredito. Então, nós podemos dizer que elas ampliam os conceitos filosóficos e científicos estabelecidos por Kardec, sem contradizê-los? Não tenha dúvida. Kardec organizou os fundamentos da doutrina espírita, mas ele não pôde aprofundar em muitos temas. Isso eu posso falar como historiadora, pela conjuntura histórica da Europa, da França, né, e do mundo à época. Ele fez tudo o que foi possível ser feito. Tá? Ele organizou os pilares dessa doutrina, mas nós vamos encontrar o aprofundamento evangélico, o André Luiz trazendo descrição das colônias do mundo espiritual, e nada existe de contradição. Tudo está em perfeita sintonia, em desdobramento, né? Como Kardec lançou as bases do alicerce, Chico veio para completar, fazer essa estrutura se manifestar de forma mais ampla, né? E trazer o Evangelho com a sua sintonia perfeita com os mentores espirituais, transformar todo esse conhecimento numa responsabilidade moral e espiritual para o nosso tempo, em perfeita sintonia com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a obra que Emmanuel comenta, o Evangelho do Cristo, palavra de vida eterna, vinha de luz, caminho, verdade e vida, fonte viva. Nossa, são obras rumo certo, que abrem os portais da nossa mente para a compreensão do Evangelho redivivo, do Evangelho para ser entendido, compreendido e vivido no nosso tempo. Como você iniciou falando da visita que você fez a Chico e da carta que você recebeu, muitas cartas psicografadas também serviram como prova de sobrevivência da alma para muitas pessoas que ali estavam, conforto emocional, espiritual para as famílias enlutadas. Por que essas obras, Manuel, são tão pouco discutidas ou estudadas nos dias de hoje dentro do movimento espírita? Porque elas exigem maturidade moral, emocional e espiritual. E talvez nós não estejamos ainda nesse nível. As cartas não são apenas documentos mediúnicos, elas são encontros de dor e de esperança, né? E elas falam de mães, elas falam de amor, elas falam de dor, elas falam de vida pós-morte, elas falam de continuidade, né? Ressignificação de toda esse luto que se vive na Terra com a perda de entes queridos, né? Talvez parte do movimento espírita tenha focado mais no campo teórico e menos no campo do consolo. E Chico dedicou uma parte da sua vida ao consolo,
né? Ele parou um pouco a psicografia para consolar a dor humana. E ele disse que e ele sempre falava que gostava de estar onde a dor estava, porque ali estava Jesus, né? E eu pude ver nessa oportunidade em que eu estive recebendo essa mensagem, estavam ali 3 mães, foram quatro mensagens na noite. 3 dessas mães haviam perdido seus filhos, e estavam ali desesperadas. E a cada uma um recado autêntico tocando o coração, falando na linguagem de seus filhos, falando no cotidiano do relacionamento em família, falando de detalhes que só a família podia testemunhar. E aquelas mães eu pude presenciar, se debruçavam em lágrimas, confirmando a autenticidade da presença dos seus filhos. E não existe mais consolador, nada mais consolador para uma família do que saber que a vida continua, que os elos continuam, que o amor continua, e que é possível viver pós-morte, ressignificando a vida. E em todas elas, eu pude ver um apelo dos seus filhos para as suas mães, pedindo que elas continuassem vivendo, que elas encontrassem novos motivos de alegria, que elas continuassem tocando o barco da família, e que elas pudessem também abraçar o coração pela via também do amor, expressado em forma de atitude, de caridade, que ali eles estariam presentes. Então, é o amor vencendo a morte, e essa doutrina consoladora que o Chico dedicou uma parte da sua missão ao consolo, quantas mil cartas, né? Dizem que umas 10.000 cartas que ele dedicou a essas famílias para comprovar que o amor, ele se eterniza, né? Chico, as cartas de Chico serviram até para os tribunais, para isentar penas de pessoas que estavam sendo julgadas injustamente, né, por uma natureza de um crime, de algo que aconteceu de forma acidental. E o Chico psicografa, e aquela mensagem chega aos tribunais, e pela primeira vez aquela carta ela é considerada algo que vai ser instrumento em favor da defesa de alguém que estava sendo condenado a uma pena muito grave por um crime que ele não havia praticado. É verdade. Realmente, essas cartas, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de algumas cartas, temos inclusive uma playlist no nosso canal sobre algumas cartas de Chico, são belíssimos os conteúdos, os relatos, a situação em que a família se encontrava e, de repente, se deparar com o conforto daqueles, isso não tem preço, né? E o jornalista Javier Godinho, ele tem uma fala bem interessante que eu coloquei aqui, que ele diz: no futuro, extirpado o fanatismo religioso dos corações, expulso o egoísmo e o orgulho das igrejas, o historiador escreverá que viveu no nosso tempo Francisco Cândido Xavier, sob muitos aspectos, o mais fecundo profeta de todas as épocas. E aí, passados 24 anos de seu desencarne, Chico já tem esse reconhecimento, esse tempo ainda está distante, mas Neves. Olha, eu já até comecei a falar, né? Eu acredito que ainda virão espíritos para a Terra para ajudar nesse processo, tá? Ele ainda não está totalmente compreendido, ele ainda não está ainda totalmente entendido, e eu acredito que o que ele está falando, o jornalista, há um reconhecimento, mas muito parcial ainda, tá? Ainda vai ser amadurecido, mas Chico já é reverenciado no Brasil e no mundo. E a sua memória, cada dia que passa, ele é mais lembrado. A gente observa que pessoas que não se rendiam ao Chico depois da sua desencarnação já estão falando de Chico Xavier, né? Então, mas eu acredito que esse reconhecimento mais profundo, ele não virá somente pelos livros, né? Ele também vai precisar de maior maturidade dos espíritos reencarnados, né, para trazer essa experiência para o estudo, para a compreensão, para o debate, porque hoje ainda as pessoas ainda têm medo de falar de Chico e de serem lixados.
o preconceito ainda existe, né? Então ele vai ser conhecido e reconhecido como um dos maiores expoentes dessa terra, como não só um brasileiro que foi indicado para o Prêmio Nobel, não só um brasileiro que foi reconhecido numa, pela uma campanha como o maior brasileiro de todos os tempos, mas ele vai entrar no campo acadêmico, no campo religioso, no campo cultural, no campo da existência humana, e ele vai sim ser entendido, compreendido, e os homens e a ciência vai se aliar, acredito nisso, com a dimensão religiosa, e a humanidade vai avançar, e ele estará na baila desse grande presente de Deus à Terra no século XX. E olha que a nossa responsabilidade é muito grande de sermos contemporâneos desse ser aqui na Terra, e especialmente no Brasil, e especialmente dizer também que a gente conheceu. Eu lembro da dona Nena Galves, esposa do Galves, do Francisco Galves, um casal de amigos que acolhia Chico aqui em São Paulo. Ela chegou a falar em vários congressos sobre o Chico, em vários momentos. Inclusive, ela está aí no YouTube e muitas pessoas falam. Ela é a fundadora do Centro Espírita União, junto com o Galves. E o Chico, certa vez na sua casa, ele acordou chorando. E a dona Nena pergunta: Chico, por que você está chorando? Ela disse: ô Nena, hoje eu tive uma resposta de um pedido que eu havia feito a Jesus. E ela disse: o que, Chico? Ele disse: eu pedi para voltar a nascer no Brasil. E ele me disse que eu não estou autorizado. Eu não voltarei a reencarnar no Brasil, porque tem outras partes do mundo. Aqueles lugares que a gente sabe que está ancestrais ali, onde Jesus pisou, né? E Jesus está querendo a minha vida por lá. E ele chorava, que ele queria voltar a renascer no Brasil. Então, o amor que ele tinha pelo Brasil, que ele tem, foi muito grande, uma dedicação extraordinária pelo coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu não citei, mas essa obra é uma das que eu mais estudo e que mais reverencio: o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E isso só demonstra que nós precisamos valorizar essa sua presença em terras brasileiras, né? Jesus escolhe os lugares para onde Chico vai renascer. O governador do planeta, né, sabe onde está a maior necessidade e aonde precisa ser semeado. Você deu um fato belíssimo aí, Mário Neves. Mas tem algum outro fato do seu conhecimento sobre Chico Xavier que vale a pena ser lembrado e que traz grandes ensinamentos para nós? Olha, eu diria que o Chico, ele nos ensina a não buscar trono. Uhum. E eu acredito que ainda seja um perigo do nosso tempo, né? Do nosso tempo, a gente ainda está muito movida pelo ego, pela vaidade, e nós, no nosso movimento, nas nossas lides, como espíritos reencarnados e humanos, nós corremos esse risco como todas as instituições da Terra correm. Tá? Então, o que eu senti de Chico, que eu gostaria de destacar, é a simplicidade, o espírito de serviço. Ele não precisava de um teto para começar uma evangelização. Ele, debaixo de uma árvore, de uma abacateira, ele começou a falar do Cristo, e as multidões começaram a se acercar ali. E virou uma verdadeira peregrinação à sombra do abacateiro. Então, ele não precisava de um grande palácio para fazer uma grande convenção, um grande congresso no Natal, para distribuir as coisas. Ele chamava os amigos e dizia: vocês querem ir comigo? Eu vou passar a noite de Natal caminhando, visitando os filhos de Deus. E ele saía de porta em porta, batendo na porta, abraçando na noite de Natal, até o amanhecer do dia. Diz que os amigos cansavam e o Chico não cansava. Ali ele abraçava, dava um farnel. E eu lembro que uma dessas mensagens, num desses momentos, estava um irmão de rua, né? E olhou para o Chico e disse: Chico, me dá um cigarro. E o Chico olhou e disse:
Eu não tenho, mas alguém de vocês aí tem um cigarro para me dar aqui para esse irmão? E o pessoal, meu Deus, o Chico vai dar um cigarro. Ele disse, meus irmãos, em nome de Deus, em nome de Jesus, tudo chega em forma de amor, né? Uma outra passagem interessante que me chama muita atenção para desconstruir esses rótulos que a gente constrói, que às vezes são barreiras para a gente chegar ao próximo. Certa vez ele chegando em Araxá para um momento, um evento, né? E as senhoras que lhe acolheram, né? Chamaram, foram receber. E o Chico disse, vamos aqui, como um bom mineiro, vamos tomar um cafezinho aqui nesse bar, antes de sair do local. E aí o Chico levou as senhoras para o bar. E elas ficaram, meu Deus, tanta gente bebendo aqui, o Chico traz a gente para esse bar. E ele, só no pensamento. E o Chico disse assim, minhas irmãs, aonde quer que nós estejamos, com os nossos sentimentos, todo elevado, todo lugar vira lugar de Deus, vira lugar de amor. Então, quebrando esses rótulos de achar que o outro está no erro, o outro não merece, esse lugar não é sagrado. Eu lembro quando eu visitei, uma das vezes que eu visitei a Pedro Leopoldo, tantas as vezes que eu fui por lá, uma delas eu fui recebida pelas duas irmãs de Chico, né? Lucila e Dora. Dora. E aí, tomando café, eu conversando com ela, e aí ela dizia, olha, o Chico tinha uma mediunidade tão fantástica que o que a gente conversava em casa, quando ele chegava do trabalho, ele sabia tudo que a gente conversou. E ela dizia que quando estavam se preparando para casar, o Chico dava aquele valor, olha, isso aqui é para vocês irem preparando o enxoval. Um valor minguado, porque era fruto do seu salário e era minguado também, mas muito abençoado. E ela dizia, será que o Chico não percebe que esse dinheirinho que ele dá para a gente não dá para quase nada? Aí, quando ele chegou em casa, ele foi falar, fazer uma preleção, assim, com muito amor e carinho, sobre aquela conversa, né, que elas tinham falado, e falando da importância do trabalho, da importância de fazer as coisas com amor, pouco com amor, a multiplicação. E ela disse, olha, dali a gente entendeu que os espíritos que acompanham o Chico são muito fofoqueiros. Tudo que a gente conversava em casa, o Chico sabia. Fofoqueiro no bom sentido. A antena parabólica dele estava altamente sintonizada e ele realmente sabe de tudo. Onde o seu nome é pronunciado, onde ele é acolhido no coração, ele sente, ele sabe, né? E tem muitas histórias aqui do Chico. Tem uma da dona de um casal que fundou o Perseverança aqui em São Paulo, né? E ela contando, eles contando, um dos expositores contando que o Chico, numa pregação lá no Perseverança, ele falou que foi a um cemitério lá em Pedro Leopoldo com a família, e estando lá apareceu um ser. E ele não sabia se ele era encarnado ou desencarnado, e ele dizia, leve um bilhete para minha família, leve um bilhete para minha família. E ele dizia, mas meu irmão, o que foi que aconteceu? Aí eu sei que ele preparou um bilhete e entregou. Quando chegou em casa, ele ingenuamente foi comentando com o cunhado e a irmã. E o cunhado era delegado. E aí ele disse, Chico, esse homem aqui ele não morreu não, ele está foragido, nós estamos procurando ele. E o Chico correu no cemitério para dizer, meu irmão, vai embora, fuja, porque já estão te procurando, já sabem que tu está vivo. Então, veja o quanto que o Chico era assim, ele contava esses casos bem-humorados para mostrar que o intercâmbio da vida dele com o mundo espiritual era algo muito real. Ele dizia quando ele estava doente, ele avisava para as pessoas que cuidavam dele, não se preocupe que eu não estou ficando doido. Quando eu estiver falando sozinho, estou conversando com alguém que está me visitando aqui. Quando ele viajava lá de Uberaba para São Paulo, ele saía, ele cumprimentava as pessoas quando parava nos postos de gasolina, ele tinha intercâmbio, comunicação se dava de várias maneiras. Então é assim,
É assim, nesse bom humor mineiro, nesse acolhimento, que ele foi realmente esse ser humilde, consolador, verdadeiro, autêntico, abnegado, que tanto nos legou para a humanidade da nossa época e do futuro. Bem, nós tivemos aqui uma falha que tirou um pouquinho, mas a programação prossegue. E muito boas as narrativas que você trouxe, Manuela, sobre Chico, mas eu queria te perguntar agora, para finalizar, de que forma os espíritas podem expressar sua gratidão a esse espírito valoroso, tanto contribuiu para que a doutrina espírita tivesse o reconhecimento que tem hoje no Brasil e no mundo? O que ele tanto contribuiu com a sua vida, com a mediunidade autêntica, com a verdade, com a humildade, com a simplicidade, ele se fez serviço. Ele psicografou em torno de 450 livros, né? Todos os direitos autorais dedicados às obras de amor, nunca dedicada a pessoas, né? Ele nunca buscou prestígio, isso tudo reverenda e respalda a mensagem que ele traz, né? Porque ele personifica isso. Ele não é só um talento mediúnico, ele é uma humildade que acompanha a missão, né? Ele, ele traz uma espiritualidade carregada de caridade, uma vivência do Evangelho que sai do discurso, sai da teoria, sai somente da fala para conviver com as pessoas em forma de ação. Ele não buscou aplauso, ele usou a palavra e usou o silêncio. E na grande maioria, o silêncio de Chico foi muito grandioso também, porque ele soube silenciar críticas, julgamentos, até os tribunais ele teve que enfrentar, né? Os tribunais da terra. E tudo isso ele fez com muita grandeza, em nenhum momento. Ele é um completista da obra do Cristo, e ele veio para ajudar a humanidade a avançar e a compreender com muito mais profundidade o que o Evangelho do Cristo nos pede para o nosso tempo, né? De que forma a gente pode expressar a nossa gratidão a esse ser tão grandioso? Vivendo o que ele viveu, né? Estudando com seriedade, servindo com humildade, unindo as pessoas, consolando sem julgar, trabalhando sem vaidade, né? Chico não precisava de admiradores, ele os tinha, mas ele não precisou. E eu diria que a melhor forma de gratidão é a gente perguntar a nós mesmos: será que da forma como eu estou vivendo, eu estou agradecendo, eu estou sendo grata? Então, o Chico não se preocupava em provar nada, ele se entregava. E cada um de nós, eu acredito que a melhor forma é a gente encontrar o nosso jeito, o nosso lugar ao mundo. Se é na ciência, se é na religião, se é na caridade, se é no amor à família, se é se são nas instituições espíritas, se é na casa, no abrigo de idosos, num lar de crianças, nos presídios, onde quer que a gente esteja, que a gente se sinta um canal abençoado, instrumento preparado por essas informações tão preciosas da vida espiritual, da reencarnação, dos elos de afeto, das antipatias e simpatias, das dores humanas, que a gente compreenda realmente que a gente é um canal de luz, de bênção e de paz. Eu acredito que se a gente encontrar o nosso lugar, o nosso jeito, sem promover guerra e nem disputa com ninguém, cada um de nós encontre o nosso jeito. Pode ser no anonimato da nossa família, mas se a gente estiver porta adentro, lavando uma louça com essa consciência desperta, preparando um alimento com essa consciência desperta, fazendo um programa de rádio, de TV
com essa consciência desperta, abrindo uma live, fazendo toda a nossa movimentação, uma movimentação consciente no bem, porque fazer o bem faz bem. E foi isso que o Chico nos ensinou. Bem, nós estamos finalizando o nosso programa, pedimos desculpa pelo aí no áudio, mas queremos finalizar lembrando que Chico nos deu uma grande lição quando reflete sobre sua função mediúnica, que é uma diretriz a ser seguida por todos aqueles que são portadores da mediunidade. Abre aspas. Tenho consciência que o que eu fiz em meu próprio benefício. O esforço é pertinente a cada um. A maior recompensa do trabalhador é a sensação do dever cumprido, o reconhecimento que devemos buscar da própria consciência. Fecha aspas. Mais adiante, abre aspas. Sei o que devo ser, ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar a ser o que devo ser. Fecha aspas. Com essas duas citações de Chico, a gente encerra o nosso programa de hoje. Agradeço a nossa amiga pela maravilhosa contribuição e colocando aqui à disposição para as suas considerações finais. Para encerrar, eu gostaria de lembrar que o Chico, sobre a mediunidade, ele nos fala dessa necessidade, dessa disciplina moral, né? Da gente não confundir as coisas de Deus com as coisas do mundo, né? E colocar sempre a serviço, lembrando que a caridade, fora da caridade não há salvação. É uma linguagem que comunica com os povos, com as raças, com as religiões, independente de crença. Que a gente não vai ser salvo, não vai alcançar o reino de Deus pela crença que a gente tem, mas pelo bem que a gente pratica daquilo que foi plantado em nós. E nos convidando à nossa autorresponsabilidade para os compromissos que assumimos antes de voltarmos à Terra, né? E a obra de André Luiz há muito estudo sobre esse trato da preparação dos espíritos para a vida na Terra, nas tarefas as mais variadas. E lembrando que a humildade ainda é uma virtude muito esquecida e que nós precisamos nos colocar como instrumento. Lembrando aquelas palavras de João Batista, é preciso que ele cresça e eu diminua. Então, que a gente lembre-se que somos só instrumentos, mas nós não somos aqueles que possuímos todos os dons e toda a capacidade, e a grandeza da obra não é nossa. O que fizermos pela misericórdia, porque somos instrumento. E assim, cuidar de nós mesmos, cuidarmos da nossa casa, corpo físico, do nosso mental, do nosso emocional, da nossa família, da espiritualidade, do nosso lar. Porque cuidando desse ambiente, né, Chico era um guardião do lar dele. A gente está cuidando de uma grande missão que Deus nos confiou, né? Fizeste da família que eu te confiei. Uma boa semana para todos vocês e até a próxima segunda-feira. Aguardamos vocês no nosso próximo programa. Muita paz a todos. Gratidão. 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 Meu coração transborda de alegria por essa oportunidade de tocarmos nos exemplos desse nosso tão amado Francisco Cândido Xavier, o homem-amor da nova era.